mulher do Apocalipse 12. A mulher do Apocalipse 12 é Maria? É a Igreja? Ou é o antigo povo de Israel? O livro do Apocalipse foi escrito por João durante seu exílio na ilha de Patmos, sob o reinado de Domiciano. Ainda que a identidade deste João seja alvo de debate acadêmico, os padres dos segundos séculos, especificamente como Justino, Irineu, Melito, Clemente de Alexandria e o Cano Muratoriano, atribuíram essa obra ao apóstolo João. Utilizando-se de uma linguagem simbólica, o objetivo da obra era denunciar os absurdos do Império Romano, além de revelar aos cristãos o que estava acontecendo e o que ia acontecer até mesmo na consumação dos tempos. Esse livro é muito cheio de símbolos, é de um gênero literário chamado Apocalipse, que teve grande êxito em certos ambientes judaicos, inclusive entre os essênios de Qumran, ali nos 2 primeiros séculos que precederam a vinda de Cristo. Preparado já pelas visões de profetas como Ezequiel e Zacarias, o gênero apocalíptico desenvolveu-se sobretudo no livro de Daniel e inúmeras obras apócrifas, escritas em torno da era cristã. O Novo Testamento guardou em seu cano apenas um Apocalipse, cujo autor menciona o seu próprio nome, João. Entre as diversas imagens apocalípticas, destaca-se a figura da mulher revestida de sol. A identidade desta mulher é um assunto muito polêmico entre católicos e protestantes. Tal passagem, se interpretada em um sentido mariano, dá suporte bíblico a doutrinas católicas importantes, como a realeza de Maria, a sua assunção, a sua imaculada conceição e, por fim, a sua maternidade espiritual e universal. Sendo esta mulher a Virgem Maria, toda a mariologia protestante torna-se insustentável diante da própria Bíblia. Será que de fato Apocalipse 12 se refere a Maria, a Igreja ou a Israel? É isso que nós iremos conferir no nosso vídeo de hoje. Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mundo Católico. Vamos então analisar esse texto de Apocalipse 12. Então o texto começa descrevendo esse grande sinal. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Assim começa a narração desse grande sinal no céu. Geralmente os teólogos protestantes vão interpretar esse símbolo como Israel. Como em Apocalipse algumas cidades são personificadas como figuras femininas, por exemplo, nós temos a noiva do Apocalipse 20, nós temos também a Babilônia do capítulo 18, Então alguns teólogos têm sugerido que esta passagem ela seja apenas a representação de um povo ou de uma cidade, que seria Israel, excluindo assim qualquer possibilidade de interpretação mariana no texto. Alguns consideram que se trata da Jerusalém Celeste, que seria especificamente a Igreja Gloriosa. Já mais alguns mais judaizantes, protestantes mais judaizantes, identificam pura e simplesmente como Israel, fazendo referência a Gênesis 37, versículo 9, onde José teve um sonho. Apareceu nesse sonho um sol e 11 estrelas que se prostravam diante de José. Também aparece a lua. Então eles interpretam como o sol Jacó. Na figura da lua, interpretam Raquel, a esposa de Jacó, o patriarca, a matriarca, e as 11 estrelas, fazendo referência aos filhos de Jacó, completando assim os 12 filhos com José, fazendo referência às 12 tribos de Israel, que é o povo da antiga aliança. Então, qual seria a interpretação católica para esses primeiros versículos? O Papa Bento XVI, em seu livro Jesus de Nazaré, no volume 2, ele não descarta a possibilidade desse texto está se referindo a Israel. Inclusive ele afirma que a figura dessa mulher ela engloba todo Israel, a igreja inteira, a igreja da antiga aliança e a igreja da nova aliança. Mas ele continua e afirma que a igreja antiga não teve qualquer dificuldade, por um lado, em reconhecer na mulher, na figura dessa mulher, de modo totalmente pessoal, Maria. Então a igreja dos primeiros séculos, a igreja cristã. Por isso é que os pais da igreja, como Santo Irineu, Santo Agostinho e tantos outros, já viam na figura dessa mulher a própria Maria. Então a mulher do Apocalipse é Maria. Então o símbolo pessoal dessa mulher do Apocalipse é Maria. Nós vamos já explicar por quê. Só que Maria, que é essa mulher, ela simboliza, abraçando todos os tempos, a igreja de todos os tempos, como esposa, como mãe, da qual se expande na história. A mulher é Maria, mas Maria representa o Israel antigo, como a filha de Sião, como também é tipos da nova igreja, como a igreja deve ser, imaculada, santa, gloriosa, pura, sem mancha. Ela representa também a igreja. E por que é Maria, nós vamos ver com detalhes. Muitos preferem acreditar que seja apenas Israel,
mas não querem acreditar que seja Maria. Então a nossa interpretação é total, é católica, é crer no todo, né? Católicos, crer na totalidade da verdade, né? E não preferir, até mesmo porque a palavra preferir, que vem do grego, né? Hairesis, é daí que surge a palavra heresia. Então nós cremos no todo, nós cremos na verdade total. A verdade do texto esse texto se refere primariamente a Maria, como também se refere a Israel e também como se refere ao novo Israel, que é a igreja, né? Então logo nos primeiros versículos vai dizer que apareceu um grande sinal no céu, em que essa mulher está grávida, né, para dar à luz. Esse grande sinal nos faz lembrar do profeta Isaías, que no capítulo 7, a partir do versículo 14, onde Isaías diz: pois sabeis que o Senhor vos dará um sinal, um grande sinal. Eis que uma jovem, aqui do hebraico almar, né, jovem, conceberá e dará um filho. Mateus vai citar isso no seu primeiro capítulo, né? Ele, usando a versão grega, né, traz a versão grega que já traz especificamente a palavra virgem, né, partenos do grego. Então este grande sinal que o João coloca nos faz lembrar dessa profecia messiânica antiga, lida por nós cristãos como uma profecia messiânica, né? Isaías capítulo 7, versículo 14. Né? Então este segue falando que essa mulher vai dar à luz ao menino. Então esse menino depois ele vai ser arrebatado para o reino de Deus, fazendo referência à sua ascensão, a ascensão de Jesus Cristo. Então, quando diz que esse menino vai reger as nações com cedro de ferro, nos faz lembrar também de Lucas, né? De Jesus, aquilo que Jesus, o anjo diz a Maria no capítulo de Lucas, né? Ele será grande, será chamado de Filho do Altíssimo, e o Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará na casa de Jacó para sempre, e seu reinado não terá fim. Aqui nenhum protestante, ninguém nega que Apocalipse 12, quando se fala desse menino, né? Ninguém nega que é Jesus Cristo, né? Então note que ela deu à luz a um filho, um homem, e esse menino, e ninguém pode negar que é Jesus Cristo, ninguém pode. Então, já que essa mulher que dá à luz a esse menino é sua mãe, né, nós podemos deduzir com toda precisão que essa mulher é a mãe de Jesus. Isto é, que essa mulher é Maria. Porém, o simbolismo não para por aí. Nós vamos observar também que logo na sequência fala também da inimizade entre a mulher e o dragão, que é chamada pelo Apocalipse também de antiga serpente, né? E esse dragão parou diante da mulher. Esse dragão cor de fogo, com 7 cabeças, que a sua cauda, a cauda do dragão arrastou um terço das estrelas do céu, que seriam os anjos, né? Lançando para a terra. Então esse texto de Apocalipse ele não segue uma cronologia, isso aqui é referente a essa luta do dragão. Aqui em Apocalipse 12 não diz que essa serpente é sedutora, que nos faz lembrar que a antiga serpente, sedutora do Gênesis capítulo 3, que seduziu a mulher chamada Eva, a primeira mulher, que se deixou seduzir pela antiga serpente, né? Que levou também depois o homem a pecar. Então, Maria é a nova Eva, né? Então, em primeiro lugar, o texto fala de Maria. Por isso que João frequentemente chama no seu evangelho Maria de mulher, mostrando quem é essa mulher que tem uma inimizade com a serpente, né? Maria, a mulher, a nova Eva profetizada desde o proto-evangelho de Gênesis capítulo 3, né? Assim foi pregado por Justino, por Irineu. Irineu mesmo dizia, né? Aquilo que a Eva ligou pela sua incredulidade, Maria desatou pela sua fé. O nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Faz o paralelo ali entre Eva e Maria. Então Maria é a nova Eva e seu filho é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, né? Então aqui, olhando todo esse contexto, sem dúvida alguma, trata-se de Maria, que é obediente a Deus e que não teve nenhuma amizade com a serpente, né? Mas foi causa, né, de revolta da serpente, né, contra a mulher e a sua descendência, né? Essa mulher que não se deixou seduzir. O texto fala também que a mulher ela fugiu para o deserto, né? Alguns interpretam que é a igreja, que é o Israel antigo. Olha, foi justamente isso que aconteceu. O povo de Israel fugiu para o deserto e foi sustentado por Deus através do maná, e Deus conduziu esse povo no deserto, né? E quem se refere à igreja vai dizer, olha, aqui também se refere ao povo de Deus que está sofrendo essa grande perseguição pelo Império Romano e também pelos judeus. Então nós não descartamos de forma alguma essa interpretação, mas esse texto também se encaixa perfeitamente em Maria, que foge também para o deserto, né? Região do Egito, fugindo daquela forte perseguição de Herodes, né?
que ainda mandou matar milhares de crianças, né? O chamado massacre dos inocentes, né? E o próprio Mateus entende isso perfeitamente quando ele diz que do Egito chamei o meu filho, né? Fazendo referência ao texto profético de Oséias, né? Do capítulo 9, salvo engano, versículo 1. Então esse texto se encaixa perfeitamente na história de Jesus e de Maria. O simbolismo continua, ela está revestida de sol e a lua está debaixo dos seus pés, e existe uma coroa, né? Uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, né? Então, alguns dizem que esse texto se refere a Israel como interpretação primária ou exclusiva, né, sobre o texto de Apocalipse 12, já que o sol e a lua e as 12 estrelas representam, né, no Antigo Testamento, o reino de Israel. Nós entendemos de que forma? Que o autor sagrado, sim, atribui elementos típicos de Israel à figura de Maria, né, com o intuito de apresentá-la como a nova filha de Sião, né. Isso é que nós entendemos, né, como Lucas faz no paralelo com Sofonias 3, né. Então ela sendo a nova filha de Sião. Importante notar também que essa mulher está revestida de sol. Para quem defende essa ideia que é a igreja e o novo Israel, justifica aquilo que diz em Mateus capítulo 3, né, que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, né. Então seria a igreja triunfante, né. Então, mas também, referente a Maria, revestida da glória significa que ela não tem luz própria, mas ela está revestida da glória de Cristo, né? Com uma luz que não é própria dela, mas é a luz do seu Filho, que é Jesus Cristo. Então a glória de Maria não é a glória própria, é a glória do seu Filho, né? Seria o revestimento da glória de Cristo, revestida de sol. Jesus que é o sol da justiça, né? O outro símbolo, que é a lua que está debaixo dos seus pés, significa o símbolo da morte e da mortalidade, né? Ela que está sobre a morte, pisa a morte. Essa figura está associada plenamente à vitória de Cristo, à vitória do seu Filho, Jesus Cristo, sobre o pecado e sobre a morte, que está pisando, né? Está livre de qualquer sombra da morte, totalmente repleta de vida, de glória de Cristo, pisando na morte, porque a morte já não tem mais poder sobre Jesus, sobre Maria e sobre o povo de Deus, né? A última característica da mulher do Apocalipse é que na sua cabeça nós vemos ali 12 coroas, uma coroa com 12 estrelas, o número 12 que representa a atualidade do povo de Deus, claro, sim, no Antigo Testamento representando as 12 tribos de Israel, no Novo Testamento representa aqui o novo Israel que Jesus Cristo constitui sobre os seus apóstolos, né? Representa os 12 apóstolos que governam a igreja, autoridade. Então a coroa refere-se a um símbolo de autoridade. Essa mulher exerce uma autoridade real sobre todo o povo de Deus, né? A tradição católica costuma chamá-la de rainha do céu. Isso nos faz lembrar que a cultura judaica, eles tinham como rainha a mãe e não a esposa, né? Muitos reis do Antigo Testamento, eles tinham muitas mulheres, né? Então, a partir de poder com essas suas muitas esposas seria muito difícil, né? Mas como o rei, claro, tem uma só mãe, somente a ela era dado o título de rainha, né? Então nós vemos também aqui esse título dado a Maria como rainha. Então quem é a mulher do Apocalipse? Primeiro de tudo, como símbolo pessoal, Maria. E Maria prefigura o antigo Israel e o novo Israel. Prefigura todo o povo de Deus. Ela sim, que é a imagem que prefigura o povo de Deus, como a igreja deve ser.